Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre as formas de madeira. Vou dar uma introdução e explicando como é que é, como se utiliza, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhes a respeito da execução das formas, tá? Só vou dar uma visão geral do que é. Bom, então, o que é forma e cibramento? A forma ela vai ser um molde provisório que vai servir para dar ao concreto fresco a geometria e a textura que a gente deseja. Então, ela vai conformar a nossa estrutura. E para a estrutura de concreto, isso é extremamente importante. O cibramento vai ser todos os elementos que servem para sustentar a estrutura até que atinja a resistência suficiente para auto-suportar os esforços que lhes são submetidos. Essa estrutura vai ser super importante para a gente conseguir chegar na resistência final, né, dar todo o suporte para a estrutura para ela se manter em pé e íntegra. E aqui, nesse cibramento, a gente tem que tomar todo cuidado, porque se a gente colocar pouco elemento de sustentação, pode levar a uma deformação na minha estrutura, que eu não estava prevendo, ou pode levar ao colapso, à ruína dessa estrutura rapidamente, né, antes mesmo da estrutura ser funcional, ou ela vai ficar com um aspecto indesejado. Bom, as funções das formas. A primeira função é a proteção. Por que a proteção? Porque quando a gente coloca a forma, a gente está trabalhando com concreto fresco. Então, é um concreto totalmente frágil, né? Ele não tem uma resistência, né? Ele não consegue, né, resistir a impactos, variação de temperatura, e além disso, tem uma perda de água em que essa forma ela tem que tentar reduzir, tá? Além disso, ela vai proteger contra os impactos e a cura desse concreto. Outra função, que essa é mais evidente, é com relação ao suporte. Ela vai fazer o posicionamento de outros elementos estruturais e subelementos, tá? Então, ela vai fazer o posicionamento, alocar esses elementos estruturais na posição desejada do projeto, também vai definir os outros elementos estruturais, né, os subelementos estruturais, como a parte elétrica e a parte hidrossanitária, né, o posicionamento das tubulações, enfim. Ela vai ser suporte para isso, porque antes de eu fazer a concretagem, eu tenho que posicionar esses elementos na minha estrutura, né, principalmente na laje. E aí, depois, em seguida, fazer a concretagem. Outro suporte que ela vai dar é durante o trabalho de concretagem dos elementos estruturais. Então, os trabalhadores, eles vão trabalhar em cima dessa estrutura, né, para fazer a concretagem. Né, vão espalhar o concreto ali em cima. Então, quando a gente vai fazer o projeto dessas formas, a gente tem que pensar justamente nessas cargas, né, que irão existir durante todo esse processo de execução da estrutura de concreto. Então, o sistema de forma. Nós temos o sistema com os elementos das formas e do cibramento, né, cada um dos elementos. Nós vamos ter várias peças, né, painéis de laje, longarina superior, guia de alinhamento de vigas, né, as escoras de laje, escora de viga, enfim. Nós temos uma diversidade de elementos, né, que compõem, né, esse sistema de formas, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito dos nomes de cada um desses elementos, tá? Mas a gente tem todas essas peças têm um nome, tem uma função, tá? E ela vai ser, né, um dos sistemas das formas. Além dele, a gente tem que considerar o transporte, os equipamentos que a gente utiliza para a execução dessas formas, tá? No canteiro de obras sempre vai existir um espaço reservado para marcenaria, onde vão ser executados o corte, né, das peças, né, o trabalho com essas madeiras, tudo isso vai ser executado nesse espaço e tem que ser um espaço pré-definido, tá? Quando a gente faz o projeto de canteiro de obras, a gente já tem que pensar nesse local específico, né, tanto para armazenamento da madeira quanto o espaço de trabalhar, né? Então, deve-se pensar em tudo isso na hora que se fala de sistema de formas, tá? E também o transporte é muito importante, né? Que dependendo do sistema, dependendo da dimensão do prédio, né? Eu vou ter que utilizar algum equipamento, né? Para
erguer essas peças, né, levar essas peças para o andar superior, e também, né, fazer o devido transporte, né, se que ocorra algum dano nessas peças. Importância das formas. Uma das importâncias dessa forma, né, principalmente na sua execução, é com relação à qualidade da estrutura. Se a gente tem uma estrutura bem acabada, né, a gente vai ter um melhor desempenho desses elementos estruturais, né, principalmente com relação à sua geometria, né, se ela estiver bem alinhada no prumo, no esquadro, com alinhamento correto, eu vou ter um melhor desempenho da minha estrutura, eu vou utilizar tudo, ela vai servir como um elemento suficiente, né? Isso vai ser excelente, né? Vai ajudar muito né, nesse projeto, né? E também a estética é outro nível, tá? Então aqui a gente tem uns exemplos, né, justamente dessas peças bem acabadas, né? Percebam aqui que é uma diferença muito significativa, né? E também com relação a todo o aspecto estrutural desse elemento, ele tá trabalhando na sua melhor eficiência, né? Com a geometria, de acordo com o que foi previsto no projeto na hora do dimensionamento, isso é ótimo. Bom, a gente tem, né, se for feito da melhor maneira possível, a gente vai ter o melhor desempenho da estrutura. Mas a gente sabe que há muito erro na hora de fazer a execução de formas. E um desses erros, né, se não for bem executado essa forma, se não for feito de qualidade, vai surgir problemas e esses problemas vão ser problemas patológicos, tá? Nós vamos ver o surgimento de trincas, umidade, corrosão das armaduras, tá? Então isso é extremamente crítico na nossa estrutura. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê quando essa forma ela não é feita ela não é executada de forma correta, né, acaba surgindo trincas nos elementos estruturais, tá? E aí, né, isso também pode provocar trinca nos elementos construtivos, como alvenarias, tá? Principalmente se essa forma não respeitar a contraflecha dos elementos estruturais como vigas e lajes, né? A gente pode ver o surgimento de trincas porque a viga cede em cima desses elementos construtivos e acaba trincando, tá? Então, a primeira evidência que a gente vê são as trincas, né? E isso é algo que vai prejudicar a minha estrutura ao longo do tempo, porque essas trincas, elas podem se expandir, né? E com essa expansão a gente vai ter a entrada da umidade, né? Vai ter entrada de ar, né? E aí vai acabar corroendo a minha estrutura, a minha parte de armação, né? E aí a minha estrutura só vai deteriorando, tá? O que a gente vê aqui nessa imagem aqui da parte inferior, ok? Então aqui a gente percebe que toda a parte de baixo aqui da minha viga, né, foi toda comprometida, né? Eu não tenho mais a proteção da minha armadura, né? A parte de concreto ela foi toda comprometida, tá? Isso aqui é um problema, né? Principalmente um problema onde essa forma ela não respeita aquele cobrimento, né? E aí fica uma estrutura com um cobrimento bem raso, né? E aí a estrutura fica praticamente exposta, tá? Então é algo importante de se obedecer esse espaçamento, né? Da face da estrutura até as armaduras, para que isso não ocorra, tá? E nós temos o problema de umidade, né? E se essa estrutura não for feita de maneira correta, né? A gente pode ter algum tipo de vazamento, né? Nos elementos hidrossanitários. E aí pode comprometer toda a minha estrutura. Justamente porque se essa peça ela está desalinhada, né, fora de prumo, né, isso pode forçar a minha tubulação. E essa tubulação forçada, ela é crítica, né? E aí pode acabar rompendo. E esse rompimento vai acabar trazendo consequências que são umidade, né, bolor, infiltração, enfim, esse problema de umidade que a gente consegue perceber nessa figura aqui, né? E isso também pode agravar
né, e levar a minha estrutura à corrosão, né, chegar nesse aspecto aqui e levar a minha estrutura ao colapso, tá? Outra coisa, né, o prumo aqui, meu pilar trabalhar com essa falta de prumo, isso também é muito prejudicial para a minha estrutura, tá? Ela vai deslocar um pouquinho, né? Tem a questão também da estética, que vai afetar bastante, tá? É algo que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Que a gente vai acabar perdendo a eficiência das nossas peças. Bom, o outro ponto importante é o prazo de execução da estrutura. Essa parte de forma é uma parte em que demanda muito tempo durante o processo de execução. Então, chega aí a 30% do prazo total do empreendimento, né? Então, tem que se pensar numa logística, tá? Tem que se pensar num projeto eficiente, em uma estrutura de forma eficiente, um sistema de forma eficiente, visando esse prazo, visando a execução correta do cronograma da minha obra. Então, eu tenho que pensar em tudo isso, tenho que pensar na mão de obra, se eu vou demandar, porque vai acabar que vocês vão demandar muita mão de obra para essa parte, tá? Então, tem que se pensar em tudo isso na hora de fazer o projeto, né? Decidir qual vai ser o projeto das formas da mistura de concreto. Bom, também outro aspecto importante é com relação ao custo, né? A gente acaba gastando aí do custo total da obra entre 5 a 8% só com forma, tá? Então, é importante, novamente, verificar qual o sistema de forma que a gente vai utilizar, o número de reaproveitamento dos materiais. Por quê? Porque se eu tenho um sistema de formas em que eu posso reaproveitar, eu vou acabar reduzindo o custo com esse material, tá? Produtividade da equipe, isso é muito importante, isso também vai afetar o prazo da execução da estrutura, tá? Então, ver se os operários são qualificados, têm qualificação, sabe executar essa estrutura e qual que é o rendimento deles. E o prazo de execução. A gente sabe que se a gente demorar muito, né, estender o prazo de execução, a nossa obra vai ficando mais cara, tá? Então, isso também é crítico. Então, tem que pensar em tudo isso na hora de definir esse sistema. Bom, a sistematização da forma. Como que a gente vai definir qual sistema que a gente vai utilizar para nossas formas? Primeiro, obter um sistema adequado às necessidades e às condições disponíveis, né, de acordo com a região onde a gente está trabalhando, né, se realmente há esse material disponível na região também, se os operários que estão na sua obra, eles conhecem desse sistema, porque não adianta nada eu escolher um sistema que ele não, que meus operários não conheçam, né? Eu escolhi ele só porque ele é mais rápido de ser executado, mas o que vai adiantar, sendo que minha mão de obra não vai conseguir executar? Então, é melhor optar por um sistema em que os meus operários eles têm autoconhecimento e conseguem executar num prazo mais compatível, tá? Tem um controle de precisão geométrica dos elementos da estrutura, isso é importantíssimo, né? Como eu já comentei, vai afetar na qualidade e no desempenho dessa estrutura. Obter a melhor produtividade nas atividades da forma, na confecção, montagem, desforma, transporte, conservação e manutenção, tá? De novo, repetindo, né? Se a minha mão de obra conhece, né, eu vou ganhar uma produtividade em relação à execução dessas formas. Outra coisa que eu tenho que pensar é com relação à conservação, né? Se eu conservar bem esse material, eu vou poder reutilizar ele outra vez, tá? Também com relação ao transporte, isso também é algo crítico, né? Eu tenho que pensar em como eu vou transportar esse material, se eu tiver uma construção com vários andares, né? Como que eu vou fazer para transportar em uma altura muito elevada, tá? Pensar também na hora da desforma, como que eu vou programar essa desforma, como que eu vou fazer essa montagem, também é importante pensar em tudo isso, tá? Que aí eu vou ter que também pensar no sistema, né, de como que esses funcionários vão ter que trabalhar montando
essas formas. Outra coisa que deve se pensar é preservar o desempenho da estrutura com o correto manuseio da forma. Aí volta de novo naquela precisão geométrica, né, que vai afetar diretamente o desempenho da minha estrutura, tá? E obter o resultado mais econômico possível. Então, eu vou tentar utilizar um sistema de forma que seja adequado à minha necessidade, tá? Que eu consiga ter uma melhor precisão geométrica, pensando na melhor produtividade da minha forma e pensando também, né, em ter o melhor desempenho possível da minha estrutura, tá? E pensando, e no final, né, obter um sistema mais econômico, ok? Eu não posso escolher também um sistema que seja muito eficiente na produtividade, né? Eu pensar só na produtividade e não pensar no aspecto econômico, tá? Eu posso ter um sistema que ele é muito mais rápido de ser executado, só que ele é muito caro. Então, tem que ponderar esses pontos aí na hora de escolher o sistema da forma. Então, a gente tem vários materiais que a gente pode aplicar na forma. O mais conhecido é a madeira, né? O mais popular. Nós temos a madeira, nós temos o metal, que pode ser o aço e o alumínio. São sistemas mais modernos, né? Que vêm aí ganhando um certo espaço no mercado. E a gente ganha também com relação à produtividade, que são sistemas mais rápidos de serem montados, tá? E nós temos o plástico, que é muito comum a gente ver sistema de plástico só na parte da montagem de lajes. Uma muito conhecida é a forma para laje nervurada, né? Aquela laje cheia de furos, né, no teto. Então, a gente utiliza essa forma de plástico em específico. Bom, como que a gente vai escolher, então? Eu tenho várias opções de materiais. Como que eu vou escolher qual que vai ser o melhor para mim? Né? Qual material utilizar? Então, a gente tem que pensar em 4 pontos. A praticidade, né? Qual que é mais prático de ser executado. A eficiência, qual que tem boa resistência, né? Em relação aos esforços que eu vou estar atuando ali. Com relação à durabilidade, quantas vezes eu vou poder reutilizar essa peça? E o aspecto econômico. Essas escoras, elas vão, no final da conta, o custo-benefício vai valer a pena? Porque talvez, né, seja uma forma cara, mas a reutilização dela é muito extensa. E aí o custo compensa, né? Principalmente se eu estiver falando de uma construtora. Né? Se eu estiver falando de uma construtora, a construtora vai querer uma forma em que ela seja reutilizada várias e várias vezes, que ela vai poder utilizar em uma obra e na outra também, e assim por diante, tá? Talvez uma casa residencial não compense eu comprar um sistema de forma que seja muito caro, sendo que eu vou só executar essa casa, não faz sentido, tá? Então, a gente tem vários tipos de sistemas aqui, a gente, só para vocês entenderem, eu vou mostrar um quadro mais à frente, né? Então, aqui a gente tem as escoras de madeiras, né? E nós temos as escoras metálicas, tá? Que vou chamar simplesmente de escoras. Nós temos também as torres metálicas, né? Que é basicamente essa estrutura de andaime, tá? Em que ela vai fazer o suporte da minha estrutura, né? O cibrabento. E nós temos as mesas voadoras, né? Que são essas estruturas portáteis grandes, tá? Que tem que ser içadas, né, por guindaste, onde eu faço toda a minha estrutura, né? E executo ela aqui, ela sustenta essa estrutura e depois eu retiro, tá? Ela vai modular. Bom, então, com esses 4 tipos, tá? Analisando essas estruturas de escoramento, né? Eu fiz uma tabelinha onde eu mostro aqui com relação a esses 4 pontos, tá? Então, eu tenho o custo inicial, a durabilidade, movimentação, produtividade, segurança, flexibilidade, facilidade de ajuste, estabilidade, pé direito, quantidade de peças soltas, tá? Então, vamos analisar todos esses pontos aqui. A madeira, né, as escoras de madeira, eu vou ter um custo inicial bem baixo, né? É uma estrutura com custo bem acessível, uma durabilidade baixa, né? A gente sabe que a madeira com água não é
algo muito durável, né? A gente vai empenar essa madeira, né? Então eu vou perder o nivelamento, né? A geometria dessa estrutura, né? Enfim. Movimentação, geralmente manual, né? A gente posiciona essa estrutura de forma manual. Produtividade é bem baixa, tá? Segurança também é baixa. Se eu pegar uma escora, né, em que ela tá podre e colocar, corre o risco dela quebrar. Então, isso também é um problema. Flexibilidade também é bem baixa, tá? Facilidade de ajuste também é bem ruim de fazer esses ajustes, né? Eu tenho que cortar essa estrutura, enfim. Estabilidade também é bem baixa e a gente vai precisar de fazer uma estrutura de contraventamento, tá? Pé direito vai até 3 metros sem contraventamento, tá? Então, é uma altura bem baixa, relativamente baixa. Quantidade de peças soltas é média, tá? É interessante que tenha uma quantidade bem mínima, tá? Então, se fôssemos analisar as escoras metálicas, o custo inicial vai ser médio, né? Um custo mais elevado em relação à madeira, tá? A durabilidade vai ser alta, porque a gente faz uma pintura, né, especial nesse aço e aí ele acaba durando mais, né? Evidente. A movimentação dessa estrutura também é de forma manual, tá? Esse tipo de movimentação é posicionar a minha peça no local desejado, tá? Tirar e colocar, enfim. Produtividade média alta, tá? Depende aí se a mão de obra tem conhecimento, né? Esse tipo de escora. Segurança média, né? A gente sabe que o aço tem uma certa resistência maior que a madeira. Uma flexibilidade média também, facilidade de ajuste alta, né? A gente vai ver que a gente tem uns pinos que a gente consegue autorregular essa estrutura. Estabilidade baixa, né? É uma estrutura bem esbelta, né? Bem fina, né? E acaba perdendo estabilidade facilmente, tá? Pé direito aí vai até 4,5 metros, tá? E também a gente vai ter uma quantidade de peças soltas médias. A gente vai perceber que essas outras duas, né, as torres metálicas e a mesa voadora, elas vão ter um desempenho melhor do que essas outras duas aqui. Porém, o custo é bem alto em relação a elas, tá? E é um tipo de estrutura que é interessante para uma construtora, tá? De grande porte. É uma alternativa bem legal, porque trabalham com edifícios grandes, né? Empreendimentos grandes, e aí acaba reutilizando essas peças várias e várias vezes. E quando eu falo de empreendimento, eu falo de prazo. Então a gente percebe aqui, né, que a produtividade, né, pode ser média a alta, né? Essas mesas voadoras têm a produtividade bem alta, né? E também com relação à movimentação, né, e essa facilidade de ajuste, né, são, é, são altas e tem um certo ganho, né? Porque aqui as duas podem ser mecânicas, né? E isso facilita, né? Aumenta a produtividade também, né? Porém, temos que pensar no custo também, né? Então, aqui a gente pode mais ou menos analisar o que é conveniente, tá? Eu digo que para estruturas grandes, né, de grande porte, a gente poderia pensar em utilizar essas duas aqui, torres metálicas e mesa voadora. Uma estrutura menor, né, a gente poderia já pensar nessas outras duas, madeira ou escoras metálicas, tá? Porque não compensa, né? Se for pensar, né, utilizar algo de valor tão elevado para uma estrutura pequena, né, de pequeno impacto, né? Então, né, não é interessante. Então, isso aqui é um exemplo de como que a gente pode fazer uma análise comparativa, né, desses materiais e escolher. Cada caso é um caso, tá? Então, aqui eu posso tirar, né, qual que vai se adequar à minha situação, à minha necessidade. Bom, e aí, né, eu poderia falar de todas as formas, né, que existem no mercado, como eu disse, né, de todos os tipos de material, aço,
plástico, né? Por que então falar da madeira? Bom, ela tem um preço muito competitivo no mercado, tá? E ela pode ser obtida em grande quantidade e existe uma reserva aí, né? Uma renovação desse material. Há uma ressalva, né? Porque a gente tenta, quando a gente fala de madeira, né? Vem aquela questão toda ambiental, né? Mas é interessante pensar, né? Principalmente nas escolas que a gente usa muito, a gente utiliza muito tora de eucalipto, né? Que é algo que é renovável. Bom, enfim, é uma coisa também que, né? Que é bacana e ao mesmo tempo não é, mas enfim. Que realmente tem um preço competitivo e que pode se renovar. Pode ser produzido em peças com dimensões estruturais que podem ser rapidamente desdobradas em peças de pequenas dimensões. Isso aí é uma coisa que é uma vantagem em relação às outras peças, né, de outros materiais. A gente pode pegar uma chapa de madeira, né, uma tábua, e cortar e reduzir o seu tamanho para aquela necessidade da obra, né? A gente pode rapidamente cortar e fazer, né, improvisar. Enquanto as outras peças, a gente não conseguiria fazer isso. A gente teria que tomar um certo cuidado, né? Como que eu vou cortar uma peça de aço? Eu vou conseguir reutilizar isso depois? Como que eu vou fazer, né? E é uma peça cara, então eu tenho que pensar em tudo isso aí. E a madeira eu posso cortar, né? E é uma peça barata, né? Que rapidamente eu posso repor novamente, tá? Permite ser trabalhados com ferramentas simples e ser empregadas várias vezes, né? Isso é uma outra vantagem super importante, né? Porque esses outros materiais, como o aço, requer uma ferramenta mais robusta, né? E mais cara, né? E que nem todo mundo tem conhecimento, né? Por exemplo, se eu for soldar uma peça, e se eu for precisar soldar uma peça na outra, né? Se eu for fazer um corte, eu preciso de uma ferramenta específica para cortar esse aço. Então, isso aí deve ser pensado. Isso aí é algo que a madeira tem como vantagem. Foi o primeiro material empregado capaz de resistir tanto a esforços de compressão como de tração, né? Vocês ainda não viram a respeito da madeira em si, a gente vai ver adiante que a relação, né, da resistência de compressão e tração do aço é excelente em relação aos outros materiais, né? Por incrível que pareça, a madeira tem essa vantagem, né, que a relação entre essas resistências são bem legais, né? Enquanto, por exemplo, o concreto ele acaba perdendo porque como ele tem uma resistência à tração bem baixa, né? Essa relação dessas duas resistências fica muito aquém, né? Se comparando com a madeira, né? É superior, né? Enfim, depois eu vou explicar isso melhor, vou entrar em mais detalhes e vocês vão ver esses comparativos. Bom, tem baixa massa específica e alta resistência mecânica, né? A gente viu que ele tem uma resistência aos esforços de compressão e tração bacana, né? E também são bem leves, o que é uma vantagem, né? Permite fáceis ligações e emendas, né? Então a gente consegue fazer uma emenda aí facilmente, né? Pregando, né? Enfim, facilmente, né? E se a gente for comparar com aço, por exemplo, né? A gente tem que fazer uma solda, a gente tem que perfurar a chapa de aço, né? Para fazer um furo, para parafusar, enfim, né? A madeira não. Pega um prego, um martelo e aí a gente faz uma ligação, né? Bem mais simples. E não estilhaça quando golpeadas, né? Isso aí também é uma outra vantagem dessas formas de madeira. Então, o que a gente vai estudar, basicamente, são as formas de madeira. Eu não vou entrar em detalhe em relação aos outros materiais. A gente vai trabalhar só com madeira, tá? Então, a gente tem outras formas dessa madeira, né? Uma delas é a chapa compensada. E essa chapa compensada, a gente tem de diversos tipos, né? Uma que a gente tem é a chapa resinada, que é uma de custo mais baixo, tá? Ela tem essa coloração roseada, que é por causa da resina
fenólica que passa sobre ela, sobre a superfície dela. Como eu disse, ela tem um custo mais barato, né? São chapas prensadas, né, de várias lâminas de madeira, né, que fazem esses compensados, tá? E aí tem um reaproveitamento de 4 a 5 utilizações. A gente vê muito isso, essa chapa, né, inteiriça, né, utilizada na execução de formas, desculpa, de formas, obviamente, de lajes, né, a gente vê bastante, mas a gente também pode empregar isso aí na execução de pilares e de vigas também, né, a gente faz os cortes, né, emenda uma na outra, a gente consegue também fazer essas formas para esses elementos estruturais, tá? O problema é que ela acaba não tendo uma eficiência tão grande, né? Ela justamente por causa do reaproveitamento, né? É pouco, né? De 4 a 5 vezes, é bem pouco, porque ela não tem uma retenção tão alta com relação à água, né? Então, isso também deixa ela mais barata, né? E acaba reduzindo a sua reutilização. A chapa plastificada, né, que é uma chapa compensada também, né, várias lâminas de madeira, tá, prensadas, ela em vez de passar a resina sobre a superfície, igual a chapa resinada, eu passo um filme fenóico sobre ela, que fica essa faixa preta na superfície dela. E nas laterais, eles ainda passam uma resina do tipo epóxi, que é resistente à água, tá? Então, esse tipo de chapa, ela vai ter um reaproveitamento muito maior, né? Ela vai ter um reaproveitamento médio aí, ó, de 15 utilizações por face. Então, é muito superior, tá? Justamente porque ela tem essa resistência à água, tá? O que é diferente dessa resina, dessa chapa resinada, tá? Porém, né, se for comparar entre as duas, né, justamente por causa desse tratamento todo nessa chapa, acaba que essa chapa ela é um pouco mais cara, tá? Mas aí tem que pensar também, né, nesse custo, nesse benefício que essa chapa traz, tá? Bom, então essas são as dimensões das chapas compensadas, tanto a de plástico quanto a resinada, tá? Só vem com essas dimensões, tá? Nós temos todas essas espessuras de 6 a 25 milímetros, tá? A largura e o comprimento e a largura são esses, tá? Percebo que é bem padronizado, né? 2.2, né? 2.4, 44, padronizado, né? Do comprimento e da largura 1.10, 1.22, tá? Então, são chapas com já as dimensões já pré-definidas, tá? E aqui nós temos também uma coluna onde mostra o número de lâminas, né? E aí a quantidade de lâminas vai aumentar a sua espessura, né? Obviamente também sua resistência, tá? E aqui nós temos o número de utilização de cada uma dessas chapas, ok? Bom, nós temos também a madeira serrada, né? Que são as nossas conhecidas aí, bem famosas, né? Nós vamos ter as tábuas, né? Que a gente pode fazer de madeira serrada, né? A gente tem aqui a largura dela de 30, né? E a espessura aí de 2,5 centímetros, né? E aí o comprimento dela é bem variado, tá? Os sarrafos, né? Que são peças menores, né? De largura em relação às tábuas, tá? E aí nós vamos ter larguras de 7,5, 10, 15 e 20 centímetros, tá? Com a mesma espessura das tábuas. E nós vamos ter os pontalhetes, né? Que vão fazer as escoras, né? Normalmente a gente usa para as escoras. Que vão ter a seção quadrada, tá? De 7,5 por 7,5 centímetros aproximadamente, tá? Então, são esses tipos de tábua aí, tá? Esses sarrafos a gente acaba utilizando essas pecinhas menorzinhas, tá? Que faz o travamento das nossas formas. E aí as tábuas a gente utiliza nessas peças mais compridas, como as vigas, né? Vigas e pilares, tá? E aqui a gente tem um exemplo, né, dos pontalhetes, né, que servem como escora, tá? Uma alternativa para esses pontalhetes, né, é a gente utilizar tora de eucalipto, tá?
que a gente pode empregar aí, que a gente vai conseguir também de maiores comprimentos, tá? E aí pode atender de forma mais eficiente, né? Dependendo da nossa construção. Também é muito mais barato, né? Bom, passei aqui demais. Bom, aqui nós temos o sistema de formas para os pilares, tá? Nós vamos ter um painel para cada face do pilar e nós vamos ter os sarrafos travando, né, bem aqui. E nós vamos ter um torsor, né, esse aqui é um tipo específico aqui, é tipo um parafuso, né, rígido aqui, que a gente consegue ajustar esse sarrafo, o sarrafo tá prendendo aqui a trava dele, né, e onde a gente consegue ajustar, né, nesse lado aqui, né, esses painéis, tá? E aí conseguir fazer o ajuste das dimensões do pilar, tá? Isso aqui é um tipo, tá? De sistema de forma para pilar, não necessariamente precisa usar esse extensor aqui com o eletroduto, tá? Aqui, por exemplo, ele utilizou o sarrafo mesmo para fazer esse travamento, tá? Então não tem tanta necessidade de utilizar esse torsor, tá? Isso aí são vários tipos de sistema e depende de cada caso, né? Então, aqui nesse sistema foi utilizado o sarrafo normal, tá? E a gente usa também um sistema de travamento, né? De escoramento aqui dos pilares, tá? A gente utiliza sarrafo, né? Para escorar esse pilar e para manter ele em pé, né? Na vertical. E aí nós temos esse sistema de formas, tá? Aqui a gente percebe o torsor bonitinho, né? Aqui, na verdade, em vez de um eletroduto, né? Eles estão usando um parafuso, né? E aí eles apertam, né? Entre essas chapas de aço, né? Para ajustar a forma da viga. Mas também, como os pilares, a gente pode usar apenas o sarrafo para fazer esse aperto, tá? E aí a gente pode também escorar, né, essa estrutura com uma estrutura com travessinas, né, uma estrutura quase do tipo treliçado, ou simplesmente utilizar escoras, tá? E aí nós temos também as longarinas, né, que podem estar aqui, né, na hora de fazer o painel da laje, né, aí podemos utilizar normalmente a gente faz isso, né, concreta a laje com a viga, né, mas dependendo do caso, né, no caso específico de laje pré-fabricada, a gente precisa concretar a viga e depois posicionar as vigotas, né, colocar as lajotas e depois concretar a laje. Então, aí vai depender também do tipo de sistema estrutural que eu estou utilizando, tá? Mas aqui, né, nós temos um sistema aqui, por exemplo, vai ser uma pré-fabricada, né, que a gente percebe que já está toda montada a estrutura da viga, provavelmente eles já vão concretar, né, e vão posicionar as vigotas, tá? Aqui foi uma baldrame suspensa, né, que eles fizeram, toda de tábua. Aqui foi com chapa compensada, né, plastificada. Aqui com as tábuas, né, madeira serrada. E aqui eles utilizavam sarrafo para fazer o travamento dessa estrutura. Aqui eles usaram peças metálicas, né, parafuso e chapa de aço para fazer o travamento. Né, e aqui também utilizaram escora de aço. Enfim, né, fica a critério do cliente, né, da situação, para utilizar esse tipo de situação. E aqui nós temos os painéis de laje, bem comum, né, em lajes maciças e lajes lajes lisas, né? Também utiliza esse tipo de forma, né? Onde a gente utiliza as chapas, né? Para fazer os painéis. Utiliza a travessina, né? Justamente para travar essa estrutura embaixo, para ela não flambar, tá? As longarinas também vão fazer esse sistema de contenção da estrutura. E aqui nessa longarina, onde a gente coloca as escoras, a gente ergue um pouquinho, né, na cunha aqui, né, bem no meio da laje, para a gente ter uma contravirga, tá? E aí a gente tem que prever tudo isso na hora de fazer esse sistema, executar esse sistema, tá? Então aqui a gente consegue ver a montagem, né, a execução
das longarinas, né? Aqui já tá todas posicionadas, tá? Falta colocar as travessinas, né? Que vão ficar perpendicular a elas. E em seguida eles vão vir e colocar os painéis, né? As chapas compensadas para fazer, né? Concluir a forma, né? E é claro, nós temos que também fazer um sistema de contenção nas laterais, né? Obviamente, né? Para o concreto não escapar nas bordas das lajes, tá? Nós temos também um sistema de forma para fundação, tá? Então, aqui nós temos dois tipos de sistema. Esse sistema aqui é a vista superior, né? De uma sapata isolada, tá? Toda de madeira em torno dela, né? Aqui ele coloca um sarrafo, né? Para fazer a sustentação do pilar, né? Subir a forma do pilar, né? Nós vemos a armação aqui disposta, né? No corte dela, tá? Aqui ela é em 3D, né? A gente percebe, toda feita de madeira, tá? E a estrutura. Isso aqui a gente tem que montar, né? Na verdade, a estrutura de fundação a gente tem que escavar, né? Para fazer esse tipo de estrutura, né? E fazer esse tipo de contenção na hora de executar a estrutura, tá? Normalmente nem chega a executar essas formas aqui não, né? Faz o buraco e já faz, né, a concretagem, né? E deixa os arranques, né? Já faz essa estrutura aqui, apenas faz essa estrutura superior aqui, né? Que seria esse caso aqui, ó, que seria o mais viável de ser feito, né? De colocar aqui a chapa aqui, né? Travar com presídios, né? E encher de concreto, né, na escavação, tá? E aí ficaria mais fácil de retirar, em vez de colocar toda essa estrutura aqui, né? Mas, porventura, né, se a minha estrutura não necessariamente precisa de uma escavação, né? Eu poderia fazer isso aqui, né? Uma fundação mais elevada, né? Enfim, poderia até utilizar, tá? Mas não é muito comum, não. A gente acaba fazendo furo, concretando, né? Subindo só a forma do pilar, né? E deixando os arranques. Bom, as desformas vão depender, né, do tipo de estrutura que a gente está analisando e também do peso próprio, o peso da sobrecarga, tá? E também com relação ao peso próprio da estrutura em si, né? Que seria o peso do concreto e das formas, né? Então, quanto maior for o peso próprio da minha estrutura, né? Concreto mais forma, eu vou ter dias um pouco mais longos aí, né? Antes da desforma, tá? E se for mais leve, né? Eu vou ter uma redução nesses dias aí para retirar as formas, tá? Então, a gente percebe aqui que vai depender também da estrutura, né, do vão dessa estrutura, enfim, tá? Então, isso aí a gente pega na norma da madeira, vem descrevendo esse quadro, tá? Com essas esformas, tá? Mas não necessariamente preciso seguir essa regra, né? Porque ele ainda tem a cura do concreto, né? Que eu também tenho que analisar, tá? Então, não é algo que fica bem definido dessa forma, tá? Vai depender de outros fatores também, tá? Então, pode acontecer de vocês estarem executando, né, uma obra, né? E você ouvir dias diferentes de desforma, tá? Que não necessariamente sejam esses que estão aí nessa tabela, tá? É só um meio informativo, né? Uma base aí que a gente tem, né? Uma premissa, né? Para fazer essa desforma. Né? E, como eu havia dito, né? A gente também tem que levar em consideração o tipo de cimento que a gente está utilizando, né? E aí vai também variar esses dias aí, né? O cimento Ari, né? Ele tem uma redução do tempo, né? Ele ganha uma resistência mais rapidamente, né? Então, acaba que eu consigo tirar essas formas
num tempo mais curto, tá? Diferente do cimento comum, né? Que nesse caso aqui o CP4, né? Então, eu tenho um prazo mais longo. Bom, mas enfim, né? Não tem uma regra específica, né? É muita questão de prática também, né? E todos esses critérios, tem o cimento, né? A forma, enfim, né? O clima também, né? O processo de cura, né? Desse concreto, né? Se está seguindo o processo corretamente, todo esse processo de execução é bem importante, né, para determinar esse tempo de desforma, tá? Mas para fins de conhecimento, né, para se ter uma base, tem essas tabelas que auxiliam a gente na hora de executar essa estrutura e também fazer o projeto dela, né? Isso também tem que ser previsto. Bom, então, com relação às formas, é só uma visão geral, tá? Vocês acabam vendo isso em técnicas construtivas, né? De como executar essas formas, enfim, vocês vão ver mais detalhadamente. Aqui é só para dar uma introdução, né? Para a gente começar a falar do dimensionamento dessas estruturas, tá? Para fazer esse dimensionamento dessa estrutura, a gente está falando de estrutura de madeira, então a gente tem que analisar a norma da madeira, tá? Então, é um processo de cálculo como se fosse de uma estrutura, tá? E aí, a madeira ela é um pouco mais complexa do que o concreto na hora de fazer o dimensionamento, tá? E principalmente na forma, né? Tem umas considerações que devem ser feitas, mas para a gente não ficar muito, né, dentro desse assunto de dimensionamento, a gente vai tentar fazer uma simplificação, né? Um cálculo mais simplificado para determinar essa estrutura de forma, ok? Então, até a próxima aula.